Que bom estar aqui com todo mundo de novo, reunido. É tão bom ter mais uma oportunidade da gente estar falando sobre ferramentas que podem transformar a qualidade de vida da gente, né? Vejo aqui bastante alunos do Nexo. Que delícia ver vocês aqui. Que bom! Quem puder colocar Nexo na frente do nome, que é do Nexo, né? Que está ou fazendo ou se formando, pudesse identificar aí na frente do seu nome, tem aqueles três pontinhos do lado, aí você vai lá e escreve Nexo, só para a gente colocar aqui todas essas pessoas interessadas. Semana inteira eu fico no pé de todo mundo, montando vídeo, conteúdo, exercício, e no domingão tá, o povo está aqui disposto a continuar se transformando. Que bom ver isso, que gostoso. Olá para todos. Eu só queria dar uma informação. Há 40 minutos atrás, a luz aqui do Instituto, aqui em São Paulo, acabou e a internet também, voltou. Se isso acontecer de novo, porque a gente não tem controle, eu vou mudar de sala, ninguém sai, fica por aí. Eu vou tentar numa outra sala que eu tenho aqui em cima, que tem é, outro, outro aparelho, e a gente vai para lá. Mas acho que não vai acontecer nada, é só para vocês saberem. Se eu cair aqui, dá 5 minutinhos que eu troco de sala, né? Isso é a nossa vida hoje online. Isso é como a vida funciona hoje, né? Mas está tudo certo. Obrigado da confiança de vocês, obrigado da disponibilidade de vocês estarem aqui para poder escutar um pouco sobre o Nexo Renascer Sistêmico, que é um método que eu desenvolvi e que tem proporcionado, né, a transformação da vida de quem faz a especialização e a vida dos clientes que esses profissionais começam a atuar, aplicar, desenvolver, e isso tudo vai virando uma rede, né? Muito obrigado da disponibilidade de todo mundo. E eu queria começar falando para vocês, né, que o propósito desse encontro é eu dar um pouco de base sobre o que eu fiz e desenvolvi, né, que é o método do Nexo Renascer Sistêmico. E ele tem como três princípios básicos, né, propósito de vida, que é algo que você tem que ter para que você tenha felicidade, alegria, comprometimento, motivação, eh, resiliência, preparo, para que na hora que você esteja diante de uma situação, de um conflito, de uma dificuldade, você tenha um recurso interno para que aquilo faça sentido, né? Dentro da vida de terapeuta existem muitos tipos de desafios, de muitas formas, né? Então, você ter um sentido pelo qual você está vinculada, você está se comprometendo, você está sintonizado e que aquilo tem um sentido na sua vida, faz com que você busque o seu melhor, o seu conhecimento, a sua resiliência, a sua intuição, a sua percepção, a sua dedicação naquele momento de conflito. Então, são os três pilares que a gente está colocando aqui como terapeuta sistêmico de sucesso. O primeiro deles é um propósito, tem que ter um propósito, tem que ter uma sintonia. Senão, não tem o comprometimento necessário, senão, não tem a busca necessária interna do conhecimento, da intuição e da resiliência que um terapeuta tem que ter. Ao mesmo tempo, quando você consegue isso, é uma alegria, é uma superação. Você poder estar diante de alguém que carrega uma dor emocional e você ter uma ferramenta para que essa pessoa consiga transformar, descongelar, equilibrar essa sensação. Isso é uma sensação maravilhosa, né? O outro pilar, né, é o conhecimento, é tudo que você precisa saber e conhecer para poder dar continente, para poder dar lugar para quem está na sua frente, né? E esse conhecimento, através do método que eu acabei desenvolvendo, é uma reunião de muitos saberes. Hoje eu vou falar um pouco mais sobre isso aqui.
E o resultado disso é que quando você aplica o nexo em alguém e essa pessoa se desenvolve, essa pessoa transforma, essa pessoa coloca, muda de lugar na vida, ela recomenda, ela chama o filho, o marido, o irmão, o pai, a mãe, e vem mais um, e vem mais um, e vem mais um, e assim isso vai transformando e cada um chama mais um, né? Então, o resultado disso é que você consegue construir uma agenda onde as pessoas tenham interesse, não só a necessidade, mas o interesse de vir fazer um processo sistêmico, porque a cada sessão ela descobre algo profundo da vida dela, e que aquilo tem um sentido, que aquilo tem um lugar. Então, é sempre uma revelação a cada movimento sistêmico que você aplica ou que você recebe, sempre vem algo interno, uma revelação, vem algo do teu inconsciente, vem algo de uma memória infantil, aonde aquilo não é mais necessário, mas porque você não, nem tinha ideia, né? Aquilo não acontece. Então, o cliente precisa de um suporte emocional, mas ele acaba se interessando pelo método e pelo processo, porque não é só aliviar uma dor, é um entendimento de uma história, de um destino, o entendimento do porquê a tua vida seguiu aquele caminho, do porquê que aquilo continua se apresentando, porquê que aquilo continua é, atuando, reverberando e acontecendo de novo e de novo e de novo. Então, o nexo renascer sistêmico é um método que te dá sentido no teu propósito, ele é um método absolutamente conceitual, de estudos, de muita prática, de muita percepção, e que promove uma segurança, porque um cliente chama o outro, né? Tem várias pessoas do Nexo aqui, estão aqui entre nós. Obrigado pela audiência dos meus alunos e de profissionais formados que, em algum momento, podem estar colocando o quanto a vida pessoal e a vida como terapeuta mudou, não só pela eficiência do método, mas como a segurança de que os clientes voltam, ok? Então, esse é o nosso propósito, eu vou estar falando um pouco disso hoje. Eu vou começar falando um pouco da minha apresentação. Eu sou Glaucia Paiva, fiz 63 anos agora em julho. Eu sou formada em Educação Física. E logo, isso foi em 81, né? E logo que eu me formei, eu nunca consegui ficar na área de esportes, porque o esporte socialmente é maravilhoso, mas só um ganha, só tem um vencedor. Portanto, é uma ferramenta extremamente exclusiva. E isso me arrepiava desde aquela época. Eu logo fui estudar psicomotricidade, reeducação psicomotora, e fui estudar reeducação postural, né? Então, eu fui aprender como o sistema nervoso, naquela época que não tinha neurociência, né? Nós estamos falando em 81, os estudos de neurociências eram muito limitados, mas já tinha algumas coisas, como, por exemplo, a própria psicomotricidade, o próprio desenvolvimento psicomotor da criança, e conforme eu fui estudando isso tudo, eu fui percebendo o quanto as nossas emoções interferem nas nossas habilidades e capacidades, além de um estado anímico, né? Então, eu fui me especializando, eu fui fazendo, eu fui lendo, eu fui conhecendo autores, né? Naquela época eu estudei Reich, a função do orgasmo, e ali as couraças musculares. Quer dizer, eu comecei com autores absolutamente profundos na área somática. Eu fiz várias formações corporais nesse sentido. Eu tenho o meu currículo lá no meu site, quem quiser tá dando uma olhadinha, né, sobre isso. Eu fiz muitas técnicas aonde você poderia descarregar as emoções e que o corpo pudesse reagir, né? Em 92, eu fiz a minha primeira formação terapêutica com o neozelandês David Mayo, que era a causalidade, que era o estudo da relação entre causa e efeito. E ali
Eu tinha maca no consultório, eu coloquei 2 cadeiras, 2 poltronas, e comecei o trabalho com a terapia verbal. Isso foi em 92. Ali já tinham as perguntas que o David Mayo tinha organizado, que eu adaptei agora para o Nexo. As perguntas repetitivas, ela está baseada em que a mente ela é pavloviana. A mente, ela é que nem uma cebola, em camadas. Então, a primeira camada você já sabe qual é, a segunda, mais ou menos, a terceira, normalmente, é uma revelação, né? E eu adaptando isso tudo para a gente trabalhar com a nossa criança emocional, que é onde a gente vai realizando os imprints, as referências externas, aonde a gente vai pegando como o nosso sistema familiar funciona, o que ele sente, o que ele pensa e como ele reage, e isso tudo vai entrando no nosso sistema nervoso, vísceras, fáscias musculares e órgãos, e vai virando um registro, que eu dei o nome de imprint. Esse é um dos assuntos do Nexo 1, né? Então, ali eu comecei a desenvolver todo um trabalho verbal com as perguntas, aonde as pessoas, com as perguntas repetitivas, elas iam revelando o que estava no inconsciente. E é uma técnica que eu não sou psicóloga, eu não faço psicologia. Então, não tem interpretação, não tem diagnóstico. É uma técnica de autorrevelação. Junto com essa técnica, eu aprendi naquela época a trabalhar com os traumas. Então, desde 92, eu trabalho com traumas de uma forma muito diferente do que eu aprendi em 2010, quando eu fui fazer uma outra especialização, que chama experiência somática, Peter Levine, baseada na teoria do Steve Porges, né? E nessa teoria, ele fala onde você entra no estado de ameaça e onde você entra no estado de empatia. Eu já volto para cá. E isso faz toda a diferença quando você está num ambiente, diante de alguém. Você tem o lado A e o lado B, como você funciona no lado A e como você funciona no lado B. Então, eu estava lá em 92, quando eu fiz a minha primeira formação terapêutica. Em 2002, eu fui estudar as constelações familiares. Eu já tinha prática de 10 anos de consultório de uma linha verbal, que ajudavam muitas pessoas. Eu trabalhei com muita gente, minha agenda sempre foi lotada, eu sempre trabalhei muito, e com resultados, né? Eu calculo que eu tenha 70%, 80% de resultado transformador com os meus clientes. As pessoas melhoram, as pessoas evoluem. E desde lá, com aquela técnica, isso já acontecia. Quando eu fui estudar o pensamento sistêmico, as constelações familiares, eu fui percebendo que tinha algo além da nossa biografia. Por quê? O que eu quero dizer com a nossa biografia? Biografia é o que você viveu, é o que a sua mente registrou, porque você experimentou aquilo, não importa a idade. Então, aquilo tem um sentido na sua mente. Mas muito das nossas inspirações, muito das nossas emoções, os nossos impulsos, dos nossos comportamentos, não se justificam com a nossa infância, não se justificam com a nossa biografia. Então, eu tenho um comportamento que não necessariamente eu aprendi na minha infância, ou na minha escola, ou na minha família. Aquilo vem de algo além da minha biografia. E quando eu fui fazer as constelações familiares em 2002, que eu comecei a minha formação, né? A gente simplesmente vai além de pai e mãe, de infância, de escola, e da igreja, e da comunidade, e do país que você vive. Quando você abre o campo para o transgeracional, que você põe os seus 4 avós que você conheceu ou não, que você põe os seus 8 bisavós que você conheceu ou não, sendo que os nossos bisavós, todos eles viveram a Primeira Guerra em algum lugar do mundo, porque a guerra foi mundial, né? Então, isso impactou o planeta inteiro, a Primeira Guerra. E quando eles chegavam aqui, a realidade era outra, só que eles já estavam aqui. Então, os nossos bisavós, que abriram mão das suas origens,
da sua terra, da sua comida, da sua língua, do seu dinheiro, da sua forma, da sua religião, da sua cultura, veio para cá quase que em situação de escravidão, muitos se escravizaram, porque não recebiam dinheiro, trabalhavam e não recebiam dinheiro. Então, os nossos bisavós viveram muitas experiências traumáticas, onde a situação de ameaça na vida deles era absoluta, ok? Então, os nossos bisavós perderam muitas coisas no seu país de origem e não tiveram muitas coisas aqui no nosso país, no Brasil. E aí, os nossos avós que vieram desses bisavós cresceram sem ter muitas coisas, porque os bisavós não tinham. E veio a Segunda Guerra, uma guerra absoluta, né? Um impacto absoluto, com muita perseguição aos judeus. E aqui no Brasil também tinha muita perseguição. Então, além dos índios que tinham sido perseguidos, além dos negros que tinham vindo para cá e que foram escravizados, bisavós, tataravós, ok? Os nossos avós também migraram por ou perseguição, ou por fome, ou para sobreviver, ou já estavam aqui por causa dos bisavós, mas também perderam muita coisa. Também cresceram sem liberdade, sem dignidade. Isso causa muitas adaptações nos nossos avós, ok? Muitas estratégias de sobrevivência e não de desenvolvimento. Portanto, nossos avós sobreviveram pela resiliência, pela força, pela vontade de estar vivo, pela necessidade de levar a vida em frente, né? Portanto, nossos pais herdaram as perdas dos bisavós, herdaram as perdas e os traumas dos avós e cresceram numa condição de sobrevivência. Esses são os nossos pais, ok? Então, vários traumas transgeracionais que ficam impregnados na experiência, na emoção, na nossa mente, né? Isso influencia o nosso estado anímico, aonde nós estamos, na vida, diante da vida. A epigenética nos ensina que um trauma transgeracional pode durar até 7 gerações no nosso DNA. Então, isto vem pelo nosso DNA. Nós herdamos tudo isso. Além disso, nós vivemos com os pais, que viveram com os avós, que viveram com os bisavós, suas alegrias e as suas tristezas, seus sucessos e seus fracassos. Então, quando a gente abre o transgeracional, você percebe a quantidade de traumas dos 8 bisavós, dos 4 avós que o seu pai e a sua mãe carregam. Então, quando eu comecei a fazer a formação nas constelações familiares, eu entendi que tem a dimensão sistêmica dos traumas. Por isso eu chamo de trauma transgeracional, né? E de cada trauma, você desenvolve uma estratégia de sobrevivência. Como eu sobrevivo diante desta dificuldade? E é uma habilidade, e é uma capacidade. Agora, essa estratégia de sobrevivência foi necessária naquele momento. Como os nossos pais copiaram dos avós, que copiaram dos bisavós, eu copiei dos pais. E na minha realidade, dentro do que eu estou vivendo, dentro da minha religião, do meu país, do meu momento, da minha escola, da sociedade que nós temos hoje, você traz o sentimento dessa estratégia de sobrevivência e repete, perpetua. E isso enfraquece o fluxo do teu sucesso e do teu progresso. Então, quando eu fui para as constelações e vivenciei toda essa possibilidade de incluir nos meus traumas biográficos a dimensão do transgeracional, tudo mudou, tudo fez sentido.
né? Eu sou uma pessoa que eu venho de uma estrutura psíquica, emocional, rígida, estressada, agressiva e pouco afetiva. Então, quando eu recebi, né, todas as técnicas que eu estudei, eu recebi. Eu tenho 43 anos de vida terapêutica, já resolvi inúmeras questões emocionais que eu carregava, graças a Deus, com muito foco no meu equilíbrio, no meu processo, no meu desenvolvimento, e isso me ajudou muito a ter desenvolvido o método. Mas quando eu fui, primeiro lá na causalidade, que eu recebi aquilo tudo como cliente, muita coisa tinha mudado na minha vida, quando eu incluí o pensamento sistêmico, a mudança foi extremamente significativa, porque até então você até consegue descongelar um trauma biográfico maravilhosamente bem, mas 6 meses depois aquilo pode acontecer de novo, porque o fio sistêmico não foi descongelado. Porque o que eu estou perpetuando do ponto de vista sistêmico, que várias gerações do meu sistema em cada realidade, em cada sociedade se repetiu da sua forma e que eu também continuo repetindo dentro da minha realidade, quando você entende isso e você fala, por isso que na infância foi assim, eu fiz isso, eu pensei isso, eu fazia desse jeito, e aquilo foi se reforçando na minha vida adulta. Então, quando você inclui a dimensão sistêmica, ela é extremamente esclarecedora e tira um peso das costas enorme, porque eu não quero sofrer, eu não quero fracassar, eu não quero ter um sintoma, eu não quero ter falta de sucesso. Eu estou emaranhada numa rede emocional do meu sistema e aquilo faz com que eu vibre daquele jeito. Eu vibrando daquele jeito, eu ecoo, atraio situações e pessoas para que eu reviva aquele trauma transgeracional. E foi isso que eu consegui entender quando eu comecei a estudar as constelações familiares. Em 2009, eu montei um instituto, eu e meu parceiro, Oswaldo Santucci, com a doutora Ursula Frank Bryson e Thomas Bryson aqui em São Paulo, Instituto Conexão Sistêmica. De lá para cá, nós formamos 1.800 alunos, tivemos 67, nesses 14 anos, 67 eventos internacionais, com 37 profissionais internacionais da Europa. Então, a gente teve assim uma gama de possibilidades de caminho, de estruturas, de estratégias, de conhecimento, de conceitos, de exercícios, de formas de constelar absoluta. Nós tivemos um treino extremamente grande e significativo. E com isso eu fui me abrindo profundamente. Então, eu uni a minha terapia verbal ao pensamento sistêmico com todo esse repertório que eu tive aqui no Instituto, que não foi pequeno. E eu me desenvolvi muito. Em 2010, em 2009, a gente teve uma professora, Karen Schubert, de Viena, da Áustria, que ela tinha feito experiência somática e ela nos deu o primeiro módulo de constelação e trauma. Daí eu fui fazer a formação do Peter Levine, experiência somática, e isso me abriu um outro universo, uma outra lagoa. Então, eu tinha aqui uma terapia verbal, aí eu fui para o pensamento sistêmico, e aí eu fui para a teoria polivagal, que é como o sistema nervoso funciona, e o quanto um sistema nervoso faz você se manter no trauma, na estratégia de sobrevivência, e o comportamento é automático, é reativo, é desregulado, não é o que você quer, não é o que você pensa, não é o que você gostaria de sentir, e muito menos a forma que você reage. Mas é exatamente o que você pensa, sente e faz, e, portanto, você perpetua o trauma. Então, entender sobre fisiologia, sobre neurociência, sobre estado de alerta, estado de ameaça, e o poder da empatia, e o poder do vínculo, o quanto isso interfere, e como tudo isso está ligado à nossa infância, né? É absolutamente maravilhoso e transformador. De lá para cá, eu fiz 2 vezes esse curso e já fiz mais uns 10 cursos sobre
esse assunto, venho estudando profundamente a neurociência, é muito transformador e inovador. Em 2017, eu fiz um curso sobre trauma de desenvolvimento, que é extremamente significativo, porque na experiência somática você aprende que um trauma é um trauma de choque, né? Um assalto, uma notícia, um acidente, uma morte, uma doença, um sintoma, algo que acontece de repente, né? Outra coisa é o trauma de desenvolvimento. Então, tem uma médica que diz, é um TED maravilhoso, eu já passei para muitos de vocês que estão aqui, é uma linha de raciocínio que ela fala o seguinte: você tem o trauma de choque e o de desenvolvimento. Esse TED tem mais de 10 anos. O trauma de choque é isso, é uma notícia que você fica congelada e a vida entrou em estado de ameaça, ou psíquico ou realmente físico, né? E o trauma de desenvolvimento, quer dizer, o trauma de choque é quando você encontra um urso na floresta. Opa, um urso eu posso morrer. Então, como é que eu faço para correr, para sobreviver, para me esconder, para ele não vir atrás de mim? Como eu faço? Então, uma coisa é você encontrar um urso e você ter a sua vida em estado de ameaça, né? Isso é o trauma de choque. O trauma de desenvolvimento é quando o urso está toda noite na sala de jantar. É um pouquinho por dia. É a convivência com os pais ou com os cuidadores. É a convivência com um pai ou uma mãe desregulado, um pai ou uma mãe que não conseguiu se vincular, que não consegue acolher, que não consegue sentir afeto, que não consegue proteger, ensinar a ter segurança e ensinar a ter confiança. Ao contrário, inibe, avança, você se sente solitário, você se sente abandonado, você se sente à mercê. Isso gera um sentimento de insuficiência. E é essa insuficiência que a gente desenvolve na infância, nessa estrutura familiar. E não necessariamente os seus pais não te amavam. Não necessariamente eles tinham essa intenção. Isto é o resultado do que eles não tiveram com os seus avós e o resultado do que os seus avós não tiveram com os seus bisavós. Por tudo que a vida traz. Por todas as... há 40 minutos atrás, a luz aqui acabou e eu perdi a internet. Não temos como controlar isso, não temos controle da vida. Então, era uma impossibilidade de eu estar aqui com vocês. Algo que foi construído, combinado, né? E existia a possibilidade de eu não estar aqui. Isso é a vida. A vida funciona assim. A vida sobrepõe sobre. Você acorda e tem uma nova notícia que mudou toda a história da sua vida, né? Então, os seus pais não necessariamente não te amaram, ou eles tinham a intenção disso, mas eles eram desregulados. Eles trouxeram as crianças deles inseguras, com falta de confiança e não focado no desenvolvimento e somente na sobrevivência. São duas formas de estar na vida completamente diferentes. Então, se você teve uma estrutura psíquica com pouco afeto, com pouco acolhimento, com pouca orientação de como poder confiar, do que e de quem não confiar, de como desenvolver segurança, de como desenvolver confiança, você cresce com um sentimento de insuficiência e exerce controle à sua volta. Ou você se recolhe, ou você se protege demais, ou você vai para cima de uma forma desregulada agressivamente. Você pode se tornar um controlador, onde você interfere à sua volta de forma efetiva, ou você pode se defender de tudo que está à sua volta de forma defensiva. Tanto um quanto o outro, o caos ou a rigidez, fazem você não estar conectado na tua essência, no teu propósito de vida, no que você veio fazer. E tudo isso eu fui descobrindo nesse curso de
trauma de desenvolvimento que eu fiz. Então, eu já tinha a causalidade, eu já tinha o pensamento sistêmico, eu já tinha experiência somática, e quando eu entendi trauma de desenvolvimento, no mesmo ano eu fiz uma outra formação, que foi o CIV, Ciência do Início da Vida, com Eleanor Luzes. Eu estudei 180 horas de gestação. Tudo que fazia parte do momento da gestação. Ali eu concluí o nexo renascer sistêmico. De lá para cá eu venho desenvolvendo, acrescentando, complementando, melhorando, evoluindo. Mas foi ali que eu entendi que a gestação era a passagem dos traumas transgeracionais para o feto, através da mãe e do pai. Eu acho uma injustiça absoluta falar que tudo vem da mãe. Não vem, porque o pai interfere na mãe, a mãe está grávida, dependendo dele para a sobrevivência, e ele, com as expectativas dele e o transgeracional dele. Colocando ali, ele vai ter que ser responsável, ele vai ter que dar conta, ele vai ter que educar, ele vai ter que trazer o sustento. Então, isso tudo reativa a pessoa. E, nesse estado emocional, ele influencia essa mãe. Então, 50% do que você recebeu na barriga da sua mãe veio dela. Os outros 50% veio pelo DNA e pela influência do seu pai ao lado dela. Quando eu consegui entender que é ali que a gente traz tudo isso, né? Existem muitos estudos sobre gestação, onde quando o bebê nasce, ele nasce já com uma série de repertórios que foram desenvolvidos durante a gestação, inclusive muitas síndromes. Se essa mãe teve uma perda significativa durante a gestação, alguém que morreu, o marido que foi embora, o emprego que acabou, o dinheiro que acabou, uma doença que surgiu, ela pode ter sentido muito medo. E eu já trabalhei inúmeras pessoas com síndrome do pânico, que o pânico foi instalado durante a gestação. Pela perda, pela possibilidade de aborto, pela possibilidade da sobrevivência estar em estado de ameaça. Então, dali eu comecei a desenvolver todo um estudo científico, tá? Então, o Nexo é baseado em conceitos de neurociência, é baseado em todos esses caminhos que eu fui trazendo conceitos para sair desse esotérico, para sair dessa coisa, não, isso é energia. Não, isso é energia, mas é uma energia que o sistema nervoso explica, ok? Então, tem todo um caminho que eu desenvolvi desse ponto de vista, né? E quando a gente nasce, você está preparado para receber todo o repertório do seu pai e da sua mãe, tudo que significa maternidade para sua mãe, tudo que significa paternidade para o seu pai. Então, ali você começa a ter esse repertório e vai absorvendo todas essas informações no teu sistema nervoso, vísceras, órgãos e fascias musculares. Isso se torna o seu imprint, e é isto que você isto seriam os pilares sistêmicos da terapia sistêmica, né? Então, todo esse repertório, toda esse conceitual que eu estou trazendo, um método que eu fui desenvolvendo passo a passo para que você tenha segurança a respeito disso, e também como você vivencia isso na sua vida durante aqui o processo. Assim eu fui construindo todo esse repertório, né? Tem um passo extremamente significativo dentro dessa especialização, porque você vai vivenciando, são 5 módulos e 18 aulas online, mas todas as aulas são ao vivo. As aulas também ficam gravadas, mas as aulas são ao vivo. Eu dou todas as aulas e aplico exercícios onde você vai fazer com os parceiros do curso. Então, você recebe todo um arsenal de ferramentas, de instrumentos, de estratégias, para que você depois, primeiro você recebe e você percebe como é dentro de você aquele repertório, para que quando você vá aplicar no seu cliente,
você tenha esse repertório interno, ok? Então, assim, eu fui tratando da minha criança emocional. Assim, eu fui descobrindo, eu tinha uma estrutura muito rígida emocional. Então, a minha estrutura psíquica era muito traumática. Assim, eu era uma criança extremamente difícil de descongelar e regular. Conforme eu fui aprendendo comigo, com a minha criança, o que funcionava, eu fui pegando aquelas ferramentas que eu fui desenvolvendo para que eu me regulasse, e isso tudo foi se transformando no nexo renascer sistêmico. Então, conforme você vai vivenciando todo esse repertório, dentro dessa especialização de 10 meses, você passa pela gestação, você passa pela mãe, você passa pelo pai, você passa pelos irmãos, você passa pelos afetos, né? E você vai rever inúmeros conceitos. Então, isto vai te dar uma base, uma confiança de que você vai saber o que está acontecendo com o seu cliente, porque você já vivenciou. Além disso, você tem, dentro desse método, você vai rever conceitos como o que é o patriarcado dentro da tua estrutura, o que é a resignação do feminino dentro da tua estrutura, como seria regular masculino e feminino, são assuntos importantíssimos, né? Onde você está congelada dentro disso, e outra coisa que eu trago é a força de cura. Você estimular, ativar, acessar a sua força de cura diante do cliente, isso é algo, assim, é você trazer a tua intuição, a tua intenção de dar suporte, a tua intenção de poder fazer aquela pessoa atravessar um trauma, uma dor emocional, atravessar, descongelar e enxergar um novo lugar na vida diante de um repertório que não muda. O que muda é o teu sentimento diante dele, é a tua visão diante dele. Então, você vai poder olhar para a tua força de cura, para a força do patriarcado e da resignação do feminino na tua estrutura familiar e o quanto aquilo influenciou a sua criança. Você vai poder olhar para a função do feminino, para a função do masculino, e você achar um novo lugar para essas forças dentro de você, independente da tua identidade sexual, ok? Estamos falando da força do feminino, da força do masculino. Você vai poder olhar para a tua agressividade saudável, que significa ter limites, não invadir, e dar limites, não permitir que te invadam, aprender a lidar com isso, aprender a força da agressividade saudável, que ou está colapsada e eu não reajo, eu me encolho e o outro entra, abusa, usa e vai e me joga fora, ou eu vou para a violência, eu vou para a desregulação, eu vou para a agressividade. Então, aprender a lidar com essas forças. E aqui, para mim, tem uma coisa básica que é a dignidade. Qual é o lugar da dignidade nas minhas relações? Até que ponto eu abro mão da dignidade? Até que ponto eu não abro mão? Como é que eu trago a minha dignidade para as minhas relações? E tudo isso é uma força que vai sendo construída diante do seu próprio cliente. Então, você se coloca, você gera confiança, você transmite uma, um continente de força de cura que o seu cliente volta, porque ele se transforma. E o único ponto desse método que eu acho, o último ponto de um método que eu acho que ele é fundamental é a conexão com a essência. A conexão dessa essência, para mim, é a nossa espiritualidade, é a nossa porção espiritual. Então, quem me orientava até então, quem orientava a minha criança, era os meus pais, o certo e errado do sistema, era o que eles me ensinaram de certo ou Deus, que é fora de mim. Na infância está tudo certo, é isso mesmo, é assim que tem que ser. Eles estão me dando
suporte, eles estão me dando a vida, eles estão cuidando de mim, eu tenho que devolver servindo os pais dentro do sistema. Quando eu cresço, o problema é que eu continuo nas minhas lealdades sistêmicas, e isso não é mais necessário. É exatamente essa a proposta do Nexo. Como é que eu transformo a minha história infantil, achando o lugar daquilo tudo no sistema, através da inclusão e reverência. Eu me diferencio e posso me conectar na minha essência que pode me orientar, ok? E aí, ela é o meu propósito de vida. Ela sabe o que eu vim fazer, não mais o meu sistema. Então, gente, é possível você transformar um padrão infantil, uma lealdade sistêmica, uma estratégia de sobrevivência em algo que você inclua agressividade saudável, dignidade e essência. E isso é transformador, ok? Tenho muitos aqui do Nexo que podem depois dizer alguma coisa a respeito disso, né? O quanto a vida muda. Tudo isso se iniciou quando eu desenvolvi a justa razão. A justa razão foi um conceito que veio de uma frase de Bert Helling, que era assim: seus pais são os certos para você, sua mãe é a certa para você, seu pai é o certo para você. Aí eu escutava aquilo dele, eu ia nos workshops, fiz a formação com ele, e falava, meu Deus, mas quanto sofrimento existe aqui? Quantos traumas existem aqui? Quanta falta de confiança, quanta falta de segurança. É sempre tão estressado. Como eles são os certos para mim? E naquela época também eu busquei Franz Rupert, isso eu estou falando, gente, 2005, 2006, 2007, um material dele que ele falava assim, aquilo foi chocante para mim. Todo filho ama os pais amam seus filhos na medida de seus traumas. Eu escutei aquilo e falei, como assim o meu pai não me ama, minha mãe não me ama? Me amo na medida dos traumas. Porque um trauma, ele passa a te orientar. Um trauma, ele passa a te deixar reativo, ou colapsado, ou agressivo, caótico. Então, o que vem dos pais do ponto de vista do trauma não é o afeto, é como o mindset deles funciona, como o sistema de crenças funciona, como a lealdade sistêmica funciona, como a sensação de ameaça que eles vivem desde a infância, dos avós, Segunda Guerra, e dos bisavós, Primeira Guerra, ok? Eles trazem todo esse repertório traumático e de ameaça, portanto, um estado de sobrevivência absoluto. Então, eu coloquei a minha mãe, e isto é o meu primeiro livro, Olhe e Veja Além, isso tudo está escrito no meu livro. Eu coloquei a minha mãe na minha frente e fiquei olhando para ela ali e falava assim, como ela é a mãe certa para mim, porque tinha um nível de tensão absoluto entre nós. Ali, naquele momento, eu fui além dela, eu fui atrás dela e vi o quanto ela carregava, o quanto a história traumática dela, o quanto a perda do pai, a perda da estabilidade, a perda afetiva, a mudança de qualidade de vida, todos os traumas, toda a ameaça de sobrevivência que instalou quando ela tinha 10 anos de idade, traçou o destino dela. E quem passasse na frente recebia. Quando eu coloquei a minha mãe na minha frente e tinha esse nível de tensão, e em seguida eu vi atrás dela a mochila que ela carregava, a mochila de traumas que a minha mãe carregava da infância dela, e você pode fazer isso com seu pai, com a sua mãe. Eu dei um nome disso de justa razão daquela tensão, daquele comportamento, da falta de afeto, da falta de acolhimento, da falta de compreensão, da falta de orientação. E quando eu dei esse nome justa razão, a nossa atenção diminuiu absolutamente e foi toda lá para a justa razão. Por isso que o nome é justa razão. Então, este é um conceito do pensamento sistêmico que você está incluindo uma força
atrás da pessoa que está na sua frente, que não necessariamente é biográfica, não foi da sua história, mas foi da história da pessoa. E essa história da pessoa influencia o comportamento dela. E quando ela está diante de você, ela reflete esse comportamento que veio da justa razão dela. Quando você inclui isso nesta relação, a tua visão a respeito dessa pessoa muda completamente, porque você percebe que não é pessoal. Ela está trazendo aquilo de muitas dores emocionais. E assim você também abre teu coração numa compaixão. Além de você se libertar do sentimento de insuficiência que aquele comportamento te gera, além daquilo te libertar de um sentimento de merecimento de não ser vista, de não ser acolhida, de não ser orientada, de merecer desrespeito, de merecer desconsideração, de receber violência, descaso. Então, tudo isso fica na gente, corporifica. Então, quando você inclui a justa razão, começa aqui um processo de eu não mereço isso, eu não preciso disso, eu não tenho nada a ver com isso, eu não sou responsável por este comportamento desregulado do meu pai e da minha mãe. E tudo começa a mudar, ok? Então, eu desenvolvi esse conceito em 2007, 2008. 2009, eu apresentei ele num workshop com os profissionais da Alemanha que estavam aqui, que foi muito bem recebido. 2011, eu fui para a Dinamarca, em Copenhague, apresentei num congresso de constelação que tinha lá esse conceito. E depois eu comecei a dar workshops a respeito disso, fiz o meu livro, e assim foi. Então, a base do método é o pensamento sistêmico, onde inclui a justa razão. E eu queria experimentar aqui com vocês um minutinho este conceito, ok? Então, assim, eu vou pedir para você escolher alguém que não seja do seu sistema familiar. Só esse exercício não é suficiente para você resolver uma questão do seu sistema familiar. Se você fizer isso, pode ser que você ative o conteúdo e não fique bem. E eu não vou além. Não escolha, escutem bem, não escolha alguém do seu sistema familiar. Escolha uma pessoa que não tem muita influência na sua vida, longe do seu trabalho, um vizinho, um amigo, alguém distante, mas que você tenha algum tipo de dificuldade. Repetindo, não escolha ninguém do seu sistema familiar. Escolha alguém distante, que não é ninguém fundamental na sua vida. Nós vamos fazer um exercício de 5 minutos, só para vocês experimentarem o conceito da justa razão, ok? E aí você coloca essa pessoa na sua frente aqui, tipo 2 metros na sua frente, ou na mesa, você pode pegar algum objeto, colocar na mesa que representa essa pessoa. Fique aí um minutinho. Observe o que começa a acontecer entre você e essa pessoa. Que campo vai se construindo entre você e ela? Ela tem um determinado comportamento que te irrita, que te agride, que você não se identifica, que te magoa, que te rejeita, que te deixa desregulada, desregulado emocionalmente. No ombro esquerdo dela, você vai pôr uma âncora que representa este comportamento que ela tem e que te desregula. Então, aqui você começa a enxergar ela e o comportamento que ela carrega, ok? Já tem aqui uma pequena diferenciação.
Agora, olhe além dela e do comportamento. Olhe além, que é o título do meu livro, Olhe e Veja Além. Atrás dela, você põe uma âncora que representa a justa razão pelo qual essa pessoa carrega esse comportamento. E que você não precisa saber o que ou quem é essa justa razão. Só dê um lugar. E olhe além dela e veja o que acontece, desculpa, entre você e ela e a tensão que existe entre vocês. Veja se tem algum movimento, se fez alguma diferença. Se você achar que precisa, põe mais uma justa razão atrás da justa razão. Põe bem atrás ou mais distante. Isso representa o repertório transgeracional dessa pessoa. Os pais, os avós, os bisavós dela, que você não precisa conhecer, não precisa saber da história. Só dê um lugar. Atrás dela e do comportamento dela, além. E aqui você está abrindo o campo transgeracional. Quando você abre o campo transgeracional, você olha para ele e diz: agora eu te vejo. E você ou vocês fazem parte da história dela. E eu não sou responsável por isso. Mas eu vejo vocês. E vocês fazem parte da história dela. E eu não sou responsável pela justa razão dela. Observa o que acontece com você diante dela e entre vocês. Se fez alguma diferença. Se fez alguma diferença, põe uma mãozinha aí para mim, só para eu entender para quantas pessoas fez algum tipo de diferença. Por favor. Mãozinha, mãozinha. Eba, para bastante gente. Que bom. Ok. Quem mais? Para quem mais fez diferença? Por favor. Isto é o conceito da justa razão, gente. Ela é a base do processo terapêutico. Por isso que você vai ser um terapeuta de sucesso e com força de cura, e a sua agenda vai lotar, porque o conceito da justa razão é muito potente. A inclusão do pensamento transgeracional diante da tua história, diante do outro, é profundo, é autorregulador, ele é orgânico. O que um sistema precisa? O sistema precisa ser incluído, ele não precisa saber da história, ele não precisa ter nome, você não precisa saber de nada, mas você precisa incluí-lo e reverenciá-lo. Então, o fenomenológico do pensamento sistêmico é a inclusão e a reverência. Muitos colocaram mão, fiquei bastante feliz. Gente que nunca escutou esse conceito, fez o exercício e percebeu a diferença. Imagina isso com um método que eu desenvolvi. O cliente chega no consultório com sintoma e você vai usar 5 etapas diferentes que eu ensino uma a uma, que você experimenta uma a uma, que você recebe uma a uma, que você treina uma a uma, para que ele consiga fazer essa diferenciação, para que o senso de responsabilidade, para que o senso de o sentimento de insuficiência, para essa falta de valor e para essa falta de confiança, vá saindo da sua criança e você vá se conectando na sua essência, na sua espiritualidade. Então, ao mesmo tempo que você deixa uma história transgeracional no passado, você vai trazendo a tua força espiritual, você vai trazendo o teu propósito de vida, você vai trazendo a tua essência para a tua vida e para o teu dia a dia. É muito transformador, o processo inteiro é muito transformador.
É um curso de 10 meses, são 18 aulas a vivo e são 5 módulos, tá? Isso tudo está lá na página que vocês vão poder vivenciar. Então, a base sólida que vai te dar continente, confiança, conceitos. Eu sou muito exigente. Eu ensino e exijo que você, exijo no bom sentido, eu quero teu comprometimento, eu quero que você vivencie, eu quero que você participe para você experimentar no teu corpo a mudança. Isso vai te dar a confiança de um terapeuta de sucesso. Se você transformou a sua criança, você transforma a criança do seu cliente. Se você der um jeito na sua criança, que está a vida inteira na mesma história, você confia, você sabe que é possível e confia que o seu cliente também pode. Então você banca, você dá continente para ele, você dá tudo que você sabe a respeito daquilo para ele conseguir fazer a passagem dele. E é uma alegria, não tem preço você ver uma pessoa de se descongelar de um trauma, se liberar de uma dor emocional e poder se conectar na sua essência. Então, isso são as bases do terapeuta sistêmica de sucesso, ok? Então, se você tem interesse nesses assuntos, se você procura uma forma sistemática, conceitual, praticada, exercitada. Eu já tenho 80 profissionais formados no Nexo, tá? E pessoas que fizeram e estão tendo sucesso. Se você quiser fazer parte desse grupo, entra no link, vá ver o programa do curso e se inscreva, tá? E se inscreva nesse processo. E também tem mais o seguinte, quem fizer essa inscrição até domingo da semana que vem, eu tenho uma aula gravada, que está na plataforma, sobre o recurso da justa razão, que são 3 horas, e eu dou 2, 3 exercícios profundos, lá eu explico todo o conceito, faço junto, ok? É bem interessante. Então, se você também se inscrever aqui no Nexo até domingo da semana que vem, você vai ganhar esse curso sobre a justa razão, e além do meu livro, Olhe e Veja Além, né? Esses dois vão no pacote da inscrição, certo? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Você pode estar escrevendo as suas perguntas no chat. Alguém gostaria de falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Tem alguma curiosidade? Agostinha, meu amor, que saudade de você. Tudo bem, minha linda? Como você está? Joia. Nós colocamos no chat também já o link da página. Ok, está no chat o link da página, tá? Alguém fez alguma pergunta? Tem uma pergunta anterior aqui, Glaucio. Diga. E alguém pergunta se essa insuficiência é como uma forma de movimento interrompido. Perfeitamente. Isso é a base da teoria do apego. Isso é o movimento primário interrompido, que tem muitos fundamentos. E o que é isso? A incapacidade dos pais de enxergarem a criança. Ele está ali cuidando da criança, ele está na sobrevivência da criança. Ele tem que tirar o xixi, tirar o cocô e dar comida. Senão, nós somos mamíferos. Se a gente não é cuidado, nós morremos, simplesmente sobrevivemos, tá? Então, esses pais, eles ficam ocupados com a sobrevivência e não necessariamente conseguem passar um vínculo, uma ligação, tanto porque eles não tiveram dos nossos avós traumáticos, imigrantes, perseguidos, passando fome por causa da Segunda Guerra. Então, eles não tiveram vínculos com os seus pais, portanto, não tem o chip, não aprenderam a se vincular, né? Hoje nós temos o Google dando curso para pais. Gente, não tinha nada disso, né? A mentalização é um conceito que nasceu agora em 2022, de Peter Fonagy,
que é um conceito maravilhoso, que ele fala que quando você olha para a criança, quando você enxerga a criança, quando você percebe o que ela está sentindo, você ensina ela a reconhecer as suas próprias emoções. Agora, quando eu olho para a criança e interpreto o que ela está sentindo, eu estou imprimindo nela o que eu acho que é aquela emoção dela. E eu posso estar totalmente equivocada. Então, da onde nasce a insuficiência? Do processo da mentalização. O quanto a minha mãe interpretava que o meu choro era fome, sono ou medo, ou ansiedade, ou agonia. E se tudo para ela era azul, vermelho ou amarelo, eu aprendi que várias emoções, vários estados anímicos era o que a minha mãe achava que era, ou o meu pai achava que era. Isto é nossa fisiologia, a simbiose biológica até 2 anos de idade. Então, se eu não aprendi a reconhecer as minhas emoções, porque a minha mãe e meu pai interpretaram, e a interpretação deles vieram de um repertório transgeracional traumático, o que eu recebi? Estresse, medo, ameaça, um estado de sobrevivência alterado. Então, eu também entrei na sintonia deles por empatia, por simbiose. Eu também fiquei estressada, eu também senti medo, eu também não aprendi a reconhecer as minhas emoções e como lidar com elas. Eu também não sei como lidar com o meu medo, com a minha angústia, com a minha ansiedade, com a minha fome, com o meu sono, ok? Então, o que isto acontece? Eu sinto isso tudo e não sei de onde vem. Eu não me reconheço, eu não sei me conectar. A insuficiência nasce daqui. Se isto foi um estado emocional mais ou menos regulado dos seus pais, é uma insuficiência pequena. Se isso veio de uma desregulação dos seus pais, vamos colocar pequena, média ou grande, se veio da média, você já carrega um estado de insuficiência significativo. Se veio da zona vermelha, você carrega um estado de insuficiência profundo. E o que é isso? Eu não sei o que eu quero, eu não sei o que eu gosto, eu não sei me colocar, eu não sei ter limite, eu não sei dar limite, e fico desorientada nas relações e no rumo da vida. Então, insuficiência vem dos primeiros anos e da infância. Com certeza, o movimento primário interrompido é a falta de conexão emocional. Os pais estavam ali cuidando da sobrevivência, a maioria deles, porque são filhos de avós traumáticos da Segunda Guerra e de tantos outros traumas que existiram no sistema, né? Então, com certeza, sim, a insuficiência vem do movimento primário interrompido. Espero ter respondido a sua pergunta. Tem Fale a mais sua dúvida. algumas colocações, além de muita gente agradecendo a sua didática, o seu Obrigada. carinho e a forma como você colocou, lindos ensinamentos. Tem uma pergunta sobre questão de custos, e a gente responde fora daqui, que é melhor. Tem uma pergunta que lindos ensinamentos, essa técnica pode ser aplicada em profissionais que não sejam da área terapêutica. Deixa eu só falar uma coisa, você vai responder, mas eu quero dizer que desses 80 Profissionais. profissionais, nós tivemos pessoas que reciclaram os seus conhecimentos como terapeutas e tivemos várias pessoas que começaram a sua própria jornada como Eu, terapeuta eu, sistêmico. eu diria que mais de 50% desses profissionais que se formaram vieram de outras áreas e aprenderam a se tornar terapeutas dentro do Nexo. Eu ensino, eu dou a base de tudo para o mínimo que você, quer dizer, o mínimo não que é muito, eu ensino muita coisa para você se sentir seguro com este lugar de terapeuta, tá? Mais da metade
dessas pessoas vinham de áreas diferentes e aprenderam a se tornar terapeutas, e hoje, olha, eu tenho 3 níveis no Nexo. Quando você acaba o Nexo 1, você já sai como profissional, e você já é capaz de atender pessoas, ok? Lógico que com o Nexo 2 você aprofunda, com o Nexo 3 mais ainda. No final do Nexo 1, muitas pessoas já tinham clientes. No final do Nexo 2, a maioria já estava com a agenda lotada. No Nexo 3, então, nem se diga. Eu tenho algumas pessoas aqui que fizeram, que podem confirmar isso tranquilamente. Tá? Ok. Mais alguma Isso. Tem uma pergunta? pergunta que é muito grande, eu acho, Qual que é? que é para se você falar mais sobre agressividade saudável. Agressividade saudável é um impulso. Para você tomar água, você tem que levantar da cadeira e buscar um copo d'água. Isso é movimento. Agressividade é um impulso que te gera movimento. Como você vai até o filtro, se você vai de uma forma comunicativa, se você vai de uma forma colapsada, se você vai de uma forma violenta, se você tem uma pessoa no meio, se você passa por cima dela, se você pede licença, se você chuta a pessoa, se você desqualifica a pessoa, se você se submete à pessoa, tudo isso é a forma que você aprendeu a usar a tua agressividade. Isso vem dos pais e dos 4 avós. Então, você tem um impulso que é orgânico, todos temos agressividade. Em cima dele, você tem a agressividade do avô paterno, a agressividade da avó paterna, a agressividade do avô materno, a agressividade da avó materna. Você tem 4 camadas de referências, lealdades, experiências e traumas em cima do teu impulso, que veio atrás do teu pai, através do teu pai e através da sua mãe. É assim que você recebeu o impulso da agressividade, além da tua experiência na tua infância, né? Então, no sistema familiar, era vivido de uma forma específica a tua agressividade. Ali você aprendeu. Então, a gente herda dos DNA transgeracional, copia na barriga da mãe no momento da tua gestação e depois aprende vendo teu pai e a tua mãe, como eles lidam, e os seus avós. E mesmo que você não tenha conhecido os seus pais, você teve um cuidador e você aprendeu com esse cuidador, mas o DNA dos avós está dentro de você. Então, quando você vai tirando essas camadas transgeracionais, o teu impulso agressivo vai se regulando. Então, agressividade saudável é você não estar nem colapsada, nem ter medo de se colocar e nem ser violento, porque eu posso simplesmente pedir licença, mesmo que a pessoa me impeça de eu ir buscar meu copo d'água, eu posso arrumar uma estratégia para conseguir pegar o meu copo d'água, porque ninguém vai me impedir de pegar o meu copo d'água. Ou eu não preciso desqualificar quem está na minha frente porque ele está no meio do meu caminho. Então, agressividade saudável é isso, é aprender o tom, o quanto usar a agressividade a meu favor, mas levando o outro em consideração. É um conceito absolutamente revolucionário, profundíssimo, e eu falo isso em quase todas as aulas do Nexo. Para mim, a agressividade saudável é a cura da humanidade, porque através dela eu posso me conectar na minha essência, e eu venho com a minha espiritualidade em cima do meu impulso. E eu não estou falando aqui que eu tenho que ser caridoso, que eu tenho que me submeter, que eu tenho que permitir que o outro use e abuse. Muito pelo contrário, eu tenho dignidade. Eu tenho que manter tudo isso num ponto de equilíbrio, ok? Então, a agressividade é isso. Espero ter respondido a sua Ok, pergunta. por isso que eu falei assim, ó, a Glaucia é assim, faz uma pergunta, ela responde completíssima. Quero só comentar uma coisa. Tem algumas perguntas sobre se eu não entendo se o curso é pago ou a inscrição. A inscrição é o pagamento do curso. Vocês vão entrar nesse link que está aí e vão ver lá. Tem uma pessoa que acabou perdendo aqui. Preciso de orientação para fazer se devo fazer o curso. A gente está super aberto
No link você vai ter como fazer um contato com a gente. Ou dentro do próprio grupo pode perguntar e a gente faz uma ligação. Eu mesmo faço questão de conversar, Sueli, é uma coisa que eu acho que é bem legal. Se você tem vontade e quer um pouco mais de orientação, saber mais, bacana. A gente conversa assim, eu acho bem legal. Aqui a Ana Cristina está colocando como aluna do Nexo 2, já esperava de você a fala maravilhosa que você trouxe aqui hoje, sempre com clareza, fundamentação e gratidão. Obrigado, A Ana. resposta Obrigado, meu amor. A resposta da agressividade saudável também chama a Ana, colocou ótima resposta e é isso. Ok, meus amores. Nexo Renascer Sistêmico é um processo que gera renascimento sistêmico. Isso é, eu vim desse sistema familiar, eu posso continuar sendo desse sistema familiar, mas também posso fazer diferente dele, de todo o repertório que eu recebi. E isso a gente faz através da inclusão e da reverência. São 5 etapas. Eu também trabalho com a constelação biográfica da criança. Eu dou um super acolhimento afetivo para a criança do cliente. Isso é fundamental, porque só o transgeracional, em muitas situações, não é o suficiente para a criança do cliente se sentir liberta daquilo. Então, eu desenvolvi várias ferramentas a respeito da criança do cliente para dar suporte e ajudá-la a atravessar, para ela se diferenciar, se sentindo pertencendo, mas no direito de poder fazer diferente do repertório transgeracional. Realmente é um renascer sistêmico, realmente você gera isso na sua vida e realmente você pode fazer isso na vida do seu cliente. Eu espero que vocês tenham aproveitado. No link tem todo o programa, todas as aulas. Se alguém quiser informação, entre em contato com o Oswaldo, entre em contato lá no grupo mesmo. Ele fala de um por um, ele pode colocar alguma coisa lá no grupo, e ele sempre dá esse tipo de orientação, né? De quem poderia, de como poderia, né? Sobre tudo isso. E alguém perguntou, falou se vai colocar o link no grupo. Sim, nós vamos colocar. Coloquei aqui porque às vezes a pessoa está querendo já clicar e ver alguma coisa. Tem algumas perguntas, mas vamos colocar assim no grupo. Tem algumas perguntas de assunto pessoal, isso eu vou depois mostrar para a Glaucia, ok? Não consigo fazer nada pessoal nesse momento, tá? Ulisses, obrigado do coração que você colocou aí, meu lindo. E Deli, lindona, maravilhoso. Ulisses, pode dizer, né, Ulisses, o quanto o Nexo mudou a sua vida? Ulisses, por favor, abre aqui o teu microfone. Então, Glaucio, foi maravilhoso, né? Eu acho que ficou aquela frase, né? Que a minha mãe falava que as coisas não tinham nexo, né? E agora a minha vida tem nexo. É muito bom poder seguir diferente. Ok. Beijo para vocês. Espero ter colaborado de alguma forma no caminho de vocês. Olá, meus queridos. Espero que este encontro tenha servido para vocês perceberem a profundidade que o Nexo alcança. O nível de transformação na vida das pessoas é enorme. E diariamente eu percebo e recebo esses depoimentos. É muito interessante isso. Não é mais um curso de constelação. Trata-se do curso de formação de terapeutas sistêmicos, certificado segundo a minha metodologia, com todos os conceitos e experiências que eu venho desenvolvendo durante mais de 20 anos, né? Ao criar esse método, busquei preencher todas as lacunas que me fizeram falta lá atrás, nos cursos tradicionais. Tudo que eu senti falta, tudo que a minha criança emocional poderia ter tido e não teve. E assim eu fui incluindo nessa ferramenta. Os nossos principais diferenciais são metodologia de atendimento eficiente e validada. Aulas ao vivo, que ficam gravadas para os alunos terem acesso posterior. Acompanhamento próximo, sou eu que ministro as aulas e respondo todas as dúvidas e perguntas e depoimentos e questionamentos.
exercícios sistêmicos e aulas práticas durante todo o decorrer do curso. O aluno experimenta todo o processo e a transformação em si mesmo e sai plenamente capacitado a atender, porque ele recebeu e ele aplicou. Processo terapêutico seguro que garante os resultados do paciente. A essa altura, você pode estar se perguntando se o Nexo é para você. Então, veja se você se identifica. O Nexo é para terapeutas integrativos, sistêmicos, transgeracionais e somáticos. Traumaterapeutas, consteladores, profissionais do desenvolvimento humano, profissionais da saúde e todos que desejam se tornar terapeutas, mas, acima de tudo, desejam construir uma carreira sólida, valorizada, segura, unindo profissão e propósito de vida. Fazendo a sua inscrição até a próxima semana, você tem acesso aos bônus que preparamos para você. Acesso à comunidade do Nexo, que está muito interessante. Todos os formados e os alunos estão participando da mesma egrégora, eu coloco vários vídeos, promovo discussões de vários assuntos que têm a ver com o nosso processo. Está muito rico e delicioso participar da comunidade. 2 encontros de orientação por mês com Oswaldo Santucci, que é um mestre, e a gente discute o dia inteiro os vários conceitos, café da manhã, almoço e janta. Vale a pena participar das aulas dele. Um curso gravado que eu tenho da Justa Razão, você vai poder receber, e é todo um conceito, eu tenho 3 exercícios práticos lá, vale super a pena, são 3 horas de aula, bem legal. E o meu livro, Olhe e Veja Além, que foi aonde eu comecei todo esse processo. Caso você ainda tenha dúvidas, entre em contato. Eu quero te apoiar na sua decisão. E, mais uma vez, agradeço a você que chegou até aqui. Espero que você escolha fazer parte da nossa comunidade de terapeutas de sucesso. Abraços, beijo no coração. Gláucia Paiva.